Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 1, sinopse. A esperança é uma das mais extraordinárias forças que vibram no interior do homem. Ela que confere ânimo e faz brotar em nós a coragem para avançar e superar os obstáculos. Mas como reencontrar a esperança quando tudo parece estar contra nós? Quem pode nos salvar quando estamos sem forças para continuar? Emily, personagem principal deste romance espírita, está prestes a se atirar de um penhasco, na Espanha do século XIX. Ouvia vozes, via espíritos e, sem conhecer os fenômenos da mediunidade, foi internada em um hospital para doentes mentais. Afastada do marido e da filha que amava com todas as suas forças, o que ela não poderia imaginar é que tudo estava certo em sua vida. Tudo acontecia no jeito que tinha de acontecer, para levá-la a uma experiência de verdadeira conexão com Deus e com sua missão de vida. Capítulo 1. Era um dia frio. O vento gélido castigava o corpo cansado de Emily, que caminhava titubeante pelas estreitas vielas de Bilbao, pequena província no norte da Espanha. Enxugando as lágrimas que não paravam de correr por seu rosto, ela procura desviar os olhos da indiscrição dos viajantes. Experimentava naqueles olhares fria curiosidade, pois sabia que ninguém se preocupava com ela, não estavam interessados em sua dor, em seu sofrimento. Naquela hora extrema não havia sequer um braço amigo para ampará-la. Estava cansada e absolutamente só. Enquanto andava, pensava que a vida era penosa demais para ela, oferecendo-lhe apenas amargura e desgosto, que não compreendia, nada fazia sentido. Seguindo com dificuldade, passou 2 vezes em frente ao vendedor de frutas. Sentiu o aroma suave das maçãs frescas e quase lhe roubou uma. Entretanto, o temor de ser descoberta era maior do que a tortura da fome. Emily se conteve e continuou andando. Por diversas vezes parou e se virou, temendo que já estivessem atrás dela. Mas o que realmente desejava era que alguém a socorresse naquele instante. Uma vez mais olhou para trás e se convenceu de que ninguém a perseguia. Voltou-se devagar e retomou a marcha atordoada. Seus pensamentos eram confusos, descontrolados. O coração lhe batia freneticamente no peito arfante. Emily estava desesperada. Continuou vagarosamente em direção aos limites da província. Ao se aproximar dos portões, as sentinelas a observavam de alto a baixo, mas nada fizeram, tomando-a por mais uma mendiga. Estava maltrapilha, vestindo restos rotos das roupas que outrora usara. Tinha os cabelos despenteados e embaraçados, irreconhecível. Era apenas uma sombra da jovem, bela e rica mulher que fora até poucos meses antes. Sem maiores dificuldades, ela transpôs os limites da província. À medida que se afastava dos portões, olhava para trás com ansiedade. Embora desejasse voltar, avançava. Ainda que continuasse vacilante, a decisão estava tomada. Já era noite quando se desviou da estrada, entrando na floresta em direção ao mar. Sempre sentira medo da floresta, especialmente à noite, mas àquela altura nada a deteria, estava determinada. Caminhou por entre as árvores, afastando os galhos e o mato, quase sem enxergar nada à sua frente. As lágrimas lhe caíam incessantemente pela face. Tropeçou em um toco e foi ao chão. Permaneceu ali prostrada, chorando agoniada. Quase adormeceu entre as lágrimas, mas então, como que movida por uma força desconhecida, lembrou-se dos acontecimentos que haviam conduzido até ali. Levantou-se e prosseguiu. Sabia que, continuando naquela direção, chegaria ao mar. Já era noite alta, quando ouviu os primeiros sons das ondas agitadas ao pé do penhasco. Embora esgotada, não parou. Fazia dias que não comia, bebendo apenas água. As árvores altas foram diminuindo e se espaçando, e ela pôde divisar o grande penhasco de onde se avistavam os navios que partiam para o alto mar. Até onde a vista alcançava, estendia-se um imponente penhasco. A praia se espelhava lá embaixo, aos seus pés. Emily se aproximou devagar,
Seu coração batia ainda mais descompassado. A respiração era ofegante e seu corpo tremia inteiro. Exausta, faminta e sem esperança, mal conseguia caminhar. Cambaleante foi chegando à borda do penhasco. Observou a magnificência do lugar, o mar ao longe a se perder no horizonte. As estrelas cintilantes acima de sua cabeça e o vento que bafejava o cheiro do mar em seu rosto. Ali já estivera diversas vezes e vivera momentos de enorme felicidade. Quantos sonhos, quantos momentos de alegria tivera naquele lugar, quantas promessas, quantas juras de amor eterno. Emily sentou-se e contemplou o cenário com ternura e saudade. Era a última vez que o via. Queria afastar dali da mente todas as lembranças, esquecer o quanto havia sido feliz um dia. Agora tudo lhe fora tirado. Nada lhe restava além da dor, da revolta e do absoluto desalento. Diante daquela imensidão, sentia-se entregue à própria sorte, sem forças para lutar. Havia tentado, ela refletia. Tentara de todas as formas lutar contra o cruel destino que a visitava. Havia buscado ajuda, pedido, implorado. Ninguém a amparara. Lutara contra a indiferença de amigos e parentes, pois todos lhe haviam virado as costas. Quer por medo ou por indiferença, não encontrara um ombro amigo nenhum auxílio. Muito chorara pedindo socorro a Deus, mas sentia que até ele a abandonara por completo. Melhor seria que lhe tivessem tirado a vida logo de uma vez. Assim pensava Emily, revoltada e desiludida à beira do penhasco. Agora as estrelas desapareciam uma a uma, à medida que os primeiros raios de sol despontavam no horizonte. Logo o dia nasceria, e Emily não queria ver o alvorecer. Levantou-se devagar e caminhou para mais perto da borda. Ah! Ecoou instintivamente. A altura sempre lhe causava vertigens. Respirou então profundamente como a buscar forças. Olhava para o além de seus pés e viu o gigantesco paredão que terminava no mar. Aterrorizada, assistiu ao espetáculo das ondas batendo nas rochas e pensava que lá estaria em alguns instantes, junto à espuma das águas do mar, esquecida para sempre. Sua dor teria fim, sua humilhação e sua vida, que nada mais valia, acabariam para sempre. Olhava para baixo hipnotizada, como se algo a chamasse para a queda. Avançou mais e mais com lentidão, pé ante pé. A cada passo despedia-se mentalmente dos que lhe eram mais queridos. Primeiro do marido, depois dos pais a que não via há anos. Enquanto isso, mais seus pés se aproximavam da beira do penhasco. Emily não conseguia desgrudar os olhos das águas agitadas. Chegou enfim ao limite. Mais um passo, só um, e estaria tudo acabado. Seria finalmente a libertação. Respirou fundo de novo. Precisava ter coragem. Olhou mais uma vez para o horizonte. O sol estava nascendo e o som das primeiras gavotas espantava o silêncio da noite. Emily pensou na filha e despediu-se dela. Era a última imagem que queria ter na mente, antes da queda. Cíntia, sua filha querida. Com o pensamento nela, preparou-se para o passo fatal. Capítulo 2. Quando Emily ergueu o pé direito, pronta a dar o último passo, ouviu um grito abafado. Não, mamãe, por favor, não faça isso. Emily desceu o pé instantaneamente e parou assustada. Quase se desequilibrou, porém conseguiu se sentar. Olhou em volta procurando a filha. Onde estaria? O que faria ali? Como teria chegado? Procurou e não viu nada. Não havia ninguém, ela estava sozinha. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. Estou amedrontada e procuro uma forma de fugir ao que deve ser feito. Levantou-se a prosseguir, mas antes de se pôr novamente à beira do penhasco, escutou a voz suave da filha. Por favor, mãezinha, não desista da vida. Dessa vez, Emily se sentou, desatando o dolorido pranto. Chorava sem entender o que se passava. Onde estava a filha querida, cuja voz doce ouvia tão nitidamente como há pouco ouvir o som das gaivotas. O sol subia vagarosamente. Os tons do céu azul misturavam-se ao verde das árvores e à esmeralda do mar. Os pássaros saudavam o amanhecer com voos alegres. O vento gelado movimentava os cabelos de Emily, como se beijasse sua face. E ela chorava e chorava. Será que não terei coragem, meu Deus?
Precisava terminar com este sofrimento. Angustiava-se. Continuou a chorar convulsivamente. Chorou por horas, lembrando a voz da filha a ressoar-lhe na mente. Foi incapaz de se reerguer. Com aquela voz a lhe pedir que desistisse, como continuar? A alvorada chegou majestosa, invadindo tudo com a alegria matutina. E Emily, após horas de angústia e dor, exausta pela longa jornada empreendida até o mar, abatida e faminta, adormeceu. Dormia profundamente quando alguém lhe tocou o rosto com delicadeza, afastando seus cabelos. Você está bem, minha jovem? Acorde, precisa de ajuda? Insistentemente a mão acariciava seu rosto, e Emily despertou devagar. Quem? O quê? O que aconteceu com você? Como está abatida, meu Deus? Deixe-me, quero ficar sozinha. Emily respondeu, tentando afastar com violência a mão que afagava seu rosto. Não tenha medo, deixe que a ajude. Quem é você? Não interessa. Afaste-se, por favor, quero morrer. Ah, então era isso? Que pretendia à beira do penhasco? Acabar com a vida? Não é da sua conta, deixe-me, peço uma vez mais. De forma alguma, precisa de auxílio. Não posso abandoná-la. Caso contrário, acabará por fazer o que pretendia. Não lhe darei essa alternativa. Já vi outros que fizeram isso. Ficam muito feios depois, pode acreditar. Porque vem justo aqui a este lugar lindo para um ato tão triste. Vamos, levante-se. Vou levar você para minha casa. Lá poderá se alimentar e receber os cuidados de que necessita. Não, eu não vou. Quero ficar aqui. Ora, vamos, está quase morta. Então me deixe continuar aqui. Como se chama? Não interessa. Qual é o seu nome? Como é insistente. Meu nome é Lucrécia. Qual é o seu? Emily, fraca e combalida, empenhava-se na tentativa de enxergar a mulher que a socorria. Olhou-a finalmente. Grandes olhos pretos a observam, carinhosos e meigos. Lucrécia era uma mulher de pele escura, quase negra. Esgotada, e Emily desfaleceu sem dizer mais nada. Lucrécia, sem demora, tomou-a nos braços e, num esforço tremendo, desceu a estreita trilha que ligava o penhasco a uma pequena vila de pescadores próximo ao mar. O caminho sinuoso e íngreme exigia dela toda a energia. Quando chegou à praia, colocou Emily cuidadosamente na areia, perscrutando mais uma vez seu rosto magro e sujo. Percebeu que sob aqueles traços marcados pela dor havia um semblante delicado e belo. Descansou um pouco junto de Emily, que permanecia desacordada. Depois, levantou-se resoluta e, carregando a moça nos braços, levou até sua casa e acomodou numa cama improvisada. O marido, que à entrada limpava os peixes que trouxera naquela madrugada, não perguntou nada. Ajudou a esposa e depois examinou a jovem que se debatia em pesadelos, falando coisas ininteligíveis. Lucrécia, ao seu lado, procurava alimentá-la. Estava ardendo em febre. Pobre coitada, quem será? Veja em que estado se encontra Jairo. Parece jovem, está muito abatida. Abatida e desesperada, ia fazer a besteira. Graças a Deus eu apareci. Como assim? Queria se matar. Ela tentava se jogar? Não, mas ia tentar, eu sei. E depois ela mesma disse: meu Deus, que tristeza! Pode carregar no peito a ponto de desejar tirar a própria vida. Como foi que achou? O que deu em você para subir até o penhasco? Senti que precisava ir e obedeci. Emily continuava delirando. Pelo resto do dia e noite adentro, Lucrécia, toda bondade, permaneceu ao lado da cama, desdobrando-se em cuidados. Preparou uma sopa forte e de quando em quando alimentava. A noite foi longa. Emily pedia socorro. Seus sonhos eram tormentosos, assustadores. Lucrécia pouco dormiu, buscando atender a pobre desconhecida. Na manhã seguinte, Emily, ainda dormindo, parecia ligeiramente mais calma. Assim que o dia nasceu, Lucrécia se dedicou aos seus afazeres e, vez por outra, se aproximava da cama. Atenciosa, preocupada com o estado da mulher que socorrera. Pelo meio da manhã, notou que Emily abriu os olhos. Carinhosa e solícita, procurou tranquilizar a jovem. Aqui está segura. Não se inquiete. Onde estou? Quem é? Fique calma. Você precisa descansar, recuperar as forças. E trazendo o pão que acabara de fazer, ajudou a jovem a se sentar na cama
insistindo que comesse. Precisa se alimentar. Há muito que não como. Imaginei pelo seu estado, mas precisa se alimentar. Não tenho vontade, eu quero morrer. Isso eu sei. Graças a Deus não conseguiu fazer o que pretendia. Quem é Cíntia? Emily arregalou os olhos dizendo: Como sabe de Cíntia quem é você? Foi enviada para me destruir, não é mesmo? Não lhe direi onde ela está. Isso jamais. Minha vida pouco vale. Pode tirá-la. Não direi onde ela está. Calma, por favor, calma. Você repetiu esse nome diversas vezes durante o sono. Não sei quem é, mas deve ser querida, pois fala nela com preocupação e cuidado, como há pouco. Falei dormindo. Muito, nem imagina quanto. Fiz algo mais além de falar. Lucrécia olhou-a como se soubesse em que pensava e disse: Não teve forças para mais nada, ao menos por enquanto. Agora coma, precisa se alimentar. Dessa vez Emily ficou calada. Sentada na cama, comeu o pão embebido em leite que Lucrécia preparara. Nem sabia quando se alimentara pela última vez. Ao terminar, Lucrécia lhe perguntou: Como se chama? Por que quer saber? Meu nome é Lucrécia. Vivo aqui com meu marido Jairo. Não temos filhos, ou melhor. Eu tive, porém me foram tirados. Esta pequena casa é nosso refúgio. Apesar de não termos muito, tudo o que temos dividiremos com você. Pode ficar aqui pelo tempo que precisar. É tudo muito simples, mas não onde faltar o alimento e o teto, até que se sinta pronta para seguir com sua vida. Lágrimas brotaram nos olhos cansados de Emily. Sentiu-se quase enternecida pelo carinho, tão desejado, que agora só recebia de uma estranha. Enxugando as lágrimas que lhe desciam pela face, murmurou quase sem voz: Meu nome é Emily. Emily? Esse nome não me parece estranho. É da região ou de outra parte? Sou estrangeira neste país, mas vivo aqui há muito tempo. Este é um bom país, mas é preciso aprender a conviver com suas regras. Sim, experimentei os seus preconceitos. Emily não pôde continuar. Começou a chorar convulsivamente, um pranto agoniado e dolorido. Lucrécia abraçou-a com carinho, aconchegando ao peito, acariciou seus cabelos, qual terna mãe abraçando a filha. Não obstante o constrangimento de estar nos braços de uma desconhecida, Emily não pôde mover-se. Quando percebeu que a jovem se acalmara, Lucrécia deitou-a dizendo: Agora descanse, que tenho muitos afazeres me aguardando. O trabalho não pode esperar, e você deve descansar. Emily não respondeu, apenas meneou a cabeça em sinal afirmativo. Lucrécia deixou o pequeno cômodo em que instalara a jovem e se dirigiu ao balcão onde trabalhava. Ficava na área externa em frente ao mar, e dali podia ouvir o barulho das ondas morrendo na praia. Emily se ajeitou na cama. Embora assustada e amargurada, a cama quente, a comida e especialmente o carinho desinteressado da desconhecida aqueciam sua alma, trazendo-lhe um bem-estar que há muito não experimentava. Adormeceu envolvida por aquelas suaves sensações. Mais tarde, Lucrécia acordou-a para o almoço, quando conversaram um pouco mais. Ao final, fez com que ela se deitasse novamente e repousasse. Sentia especial carinho por aquela jovem desconhecida, e algo de familiar nela a compelia mais e mais se dedicar. Segredou ao marido, após assegurar-se de que a jovem dormia. É curioso, Jairo. Sinto que conheço essa moça de algum lugar. Algo nela me parece extremamente familiar. Não sei o que é, se o nome Emily, se o rosto ou se as duas coisas, não sei. Mas ela me parece mesmo familiar. O nome dela é Emily de quê? Não sei. Ela não contou e eu também não perguntei. Foi um custo fazê-la dizer o primeiro nome. E por quê? De que será que tem medo? Não sei. O que sei é que está assustada. Precisa descobrir um pouco mais, Lucrécia. Temos de saber quem amparamos em nossa casa. Você sabe bem que nos dias difíceis que vivemos, de desconfianças e perseguições, todo cuidado é pouco. Sim, sem dúvida. Devemos manter total segredo sobre Emily. Ninguém deve saber que está aqui. Assim teremos tempo de averiguar melhor. Capítulo 3. Quando Lucrécia levou o jantar para Emily, deparou com a jovem sentada tentando se levantar. Ao vê-la com o prato de comida, disse: Preciso ir embora. Para onde? Não sei, para qualquer lugar.
Está muito fraca, Emily. Fique um pouco mais conosco. Não me sinto bem aqui parada, comendo e bebendo. Você nem sabe quem eu sou. Sei. Você é uma jovem que precisa de ajuda, que tem uma pessoa muito querida chamada Cynthia e que deseja muito voltar a vê-la. E sei que está fraca, tremendamente fraca. Precisa se alimentar e descansar para recuperar as forças. Come e descanse esta noite. Amanhã, se estiver melhor, mais refeita e disposta, então concordo que parta. Convencida, Emily se sentou e jantou. A comida era saborosa e como há muito não fazia. Lucrécia teve o cuidado de preparar a alimentação substanciosa e ao mesmo tempo leve, para readaptar o organismo debilitado da recém-chegada. Não podia ignorar que sentia simpatia e atração por aquela estranha. Depois do jantar, Emily procurou dormir. Demorou um pouco para se tranquilizar, mas finalmente, vencida pela exaustão que ainda dominava, adormeceu. O sono da jovem foi por demais atormentado. Teve pesadelos que acordaram Jairo e Lucrécia. Esta correu a acudir a jovem, que gritava desesperada. Não, por favor, não mate minha filha. Meu Deus, Cynthia. Calma, acorde, é só um sonho. Acudia Lucrécia. Só um sonho, acorde, vamos. Eles tiraram minha filha de mim. Calma, já passou. Por quê? Por que tanta maldade? Por que fizeram isso comigo? Calma, já passou, está tudo bem, Emily. Continuava chorando. Quero minha filha, quero minha vida. Emily, tente se acalmar, tudo ficará bem. Eles tiraram minha filha, tiraram minha vida, roubaram tudo o que eu tinha. Calma, quer conversar sobre o assunto? Contar o que houve? Dói demais. Então durma, descanse. A muito custo, Lucrécia conseguiu fazê-la acalmar-se e voltar a dormir. Então retomou para a cama pensativa. O que terá acontecido a essa jovem? Quem será ela? Foi intrigada e penalizada que Lucrécia acabou por adormecer. Enquanto dormia, seu corpo espiritual se desprendeu e caminhou até onde estava Emily. Estacou na porta horrorizada. Em torno da moça havia 4 entidades espirituais em terrível estado, que sussurravam no seu ouvido. Ela tentava desvencilhar-se das criaturas, debatendo-se na cama. Eram 2 homens e 2 mulheres. Ao perceberem a aproximação de Lucrécia, afastaram-se ligeiramente e falaram em tom ameaçador. Não adianta tentar ajudá-la. Ela deve morrer. Ela tem de morrer, merece morrer. Lucrécia olhou para aqueles espíritos em estado lamentável, sentindo profunda ternura por eles. Observou o rosto de cada um e depois, movida por intensa compaixão, pediu quase suplicante. Meus irmãos, quem são vocês? Por que perseguem essa moça? O que querem com ela? Você não sabe o que está fazendo ao acolher uma assassina em sua casa. Ela tem de pagar, tem de morrer. A justiça pertence a Deus. Se ela fez algo errado, não precisam se preocupar. Irá colher as consequências. E olhou para Emily com carinho. Pelo estado em que se encontra, acho que já está colhendo. Pode ter certeza que ela vai pagar. E vai pagar caro por tudo que nos fez sofrer. Ela nunca vai sair dessa situação jamais. Tem de pagar, tem de morrer. E você está se metendo onde não deve. Está começando a atrapalhar. Nós quase conseguimos, quase. Uma outra entidade feminina disse. Ela estava apenas a um passo do desastroso fracasso, mas tiveram de ajudá-la. A outra entidade feminina disse com desdém. Foi a filha. Não importa. Ela não há de escapar impune. Lucrécia insistia generosa, buscando demover as criaturas da intenção de perturbar Emily. Irmãos, de nada adianta ficarem assim à volta dela como moscas sobre o mel. Também precisam de ajuda. Olhem para vocês. Estão em farrapos. Uma das mulheres afirmou, não importa. Enquanto ela não se juntar a nós, não desistiremos. Nem adianta você falar nada. Para o seu bem é melhor que ponha essa mulher na rua. Caso contrário... Lucrécia enfrentou com olhar firme a criatura que lhe ameaçava. A tranquilidade do lar. Não adianta ameaçar minha irmã. Nesta casa acreditamos no amor e na justiça de Deus. Acreditamos em Jesus. Ele nos ensinou que devemos amar e fazer o bem a todos, tratando-nos como verdadeiros irmãos, e assim agimos. Pior para você, se insistir em ajudar essa mulher, sofrerá igualmente.
Lucrécia, sentindo-se estranhamente ligada àquelas criaturas infelizes e brutalizadas, ainda tentou conversar um pouco com elas. No entanto, intuindo que o trabalho seria demorado e árduo, voltou para o seu quarto. Colocou-se ao lado da cama, vislumbrando o corpo espiritual do esposo, que sentado meditava. Juntou-se a ele e permaneceram orando por longo tempo. Amanhecia quando retornaram ao corpo físico para o novo dia que se anunciava. Ao despertar, Lucrécia se lembrou vagamente do que vira, como se fosse apenas um sonho. Mesmo assim, teve a certeza de que Emily necessitava de socorro. Seus problemas eram graves, muito mais graves do que ela própria conseguia perceber. Estava sendo perseguida por entidades espirituais que desejavam ardentemente prejudicá-la. Levantou-se naquela manhã, pedindo ajuda a Deus para que pudesse ser realmente útil. Foi até o outro quarto preocupada. A jovem agia em febre. Lucrécia correu à cozinha e preparou água fria com algumas ervas para fazer baixar a temperatura. Colocou o emplasto na testa de Emily e ali o deixou por algum tempo, sem obter qualquer resultado. Quando Jairo entrou no pequeno cômodo, ela lhe pediu: "Precisa buscar um médico. Esta jovem está muito mal." "Mas não temos dinheiro, Lucrécia. O médico vai cobrar caro." "Jairo, temos de fazer algo, ela vai morrer. A febre está muito alta." "Então vou pedir ao Belisário que venha ajudar com suas orações." "Não, precisamos de um médico. O caso dela é grave. Vá buscar um médico e quando chegar, eu me entendo com ele sobre o pagamento. Comprometo-me a fazer uns pães, a trabalhar para ele não sei. Traga-o, daí veremos." Jairo saiu sem dizer mais nada. Confiava na esposa e percebia a gravidade da situação. Decorrido algum tempo, voltava trazendo o doutor. Fora difícil encontrar um que aceitasse ir até a pequena cabana que ficava um pouco distante da vila, numa região pobre, onde só viviam simples pescadores. Finalmente, falando em nome de Miguel, um amigo que residia em Barcelona e tinha também negócios em Bilbao, Jairo alcançou seu intento. Por sorte, Miguel lhe falara desse conhecido médico de Barcelona, que ultimamente vinha passando temporadas na província. Lucrécia, aflita, aguardava o marido. "Que bom que chegaram. A febre não cede, ela está piorando." "Este é o Dr. Francisco, minha esposa Lucrécia, que encontrou a jovem no penhasco." "Senhora, ela está muito doente." O médico se aproximou da cama, levando pequena maleta preta e o estetoscópio. Sentou-se na beira da cama, afastou os cabelos da jovem. Ao ver seu rosto, empalideceu, levantando-se assustado. "Não posso fazer nada." "Como não, doutora? Ela está muito mal." "Não posso. Não há nada que possa fazer para ajudá-la." Ela estava pálida e agia como se tivesse medo de alguma coisa. "Mas, doutor, esta moça precisa de ajuda ou não vai resistir." O médico tentou sair do quarto, porém Lucrécia segurou pelo braço e lhe disse, sem pensar: "Não fuja do passado, enterrando o presente." Francisco olhou e respondeu espantado: "Não sei do que está falando." "Nem eu tampouco. Só sei que não quer dar ajuda a alguém que precisa e muito, porque o senhor é médico. É seu trabalho salvar vidas, não é? Se não socorrer esta moça, ela acabará morrendo. Precisa fazer algo." Surpreso e sem saber bem o que fazer, Francisco retomou a beira da cama, sentou-se, tirou seus equipamentos da pequena mala e começou a examinar Emily, sob a vigilância atenta de Lucrécia e Jairo. Por fim, fechou a maleta, dirigiu-se ao casal e entregou receita, prescrevendo alguns medicamentos. "A senhora tem razão, é muito grave. Suspeito de pneumonia. Dê a ela esses medicamentos. Deveria voltar amanhã para mais uma visita, mas não quero que ninguém saiba que estou ajudando." Jairo perguntou ao médico hesitante: "Qual o problema, doutor? Não sabem quem é essa jovem?" "Não. Como disse meu marido, encontrei-a lá em cima, no penhasco. Acho que pretendia se matar no mar e por algum motivo não conseguiu." "E quando foi isso?" 2 dias atrás. É o tempo que estão procurando por ela." "Quem?" "Familiares, médicos, policiais, entre outros. Porque fugiu de uma clínica que trata de doentes mentais." "Doentes mentais? Ela não me parece doente," disse Lucrécia pensativa. "Não sabem mesmo quem é ela?" insistiu o médico. "Não.
É Emily de Bourbon e Valença. Emily de Bourbon e Valença? Jairo procurava na memória onde ouvira aquele nome. De súbito disse: aquela que foi acusada de tentar matar o marido e a filha. Sim, isso mesmo. Tive a oportunidade de conhecê-la meses antes da tragédia. E é verdade tudo o que dizem sobre essa jovem? Conhecem a história? Foi Lucrécia quem respondeu. Ouvimos alguns comentários a respeito. Entretanto, ela não nos parece ser o doente mental. Temo que estejam acobertando uma assassina em sua casa. Precisam avisar a polícia. Antes que ele terminasse, Lucrécia pediu energicamente: não, por favor, não fale nada a ninguém. Essa moça precisa de ajuda, Dr. Francisco. Ela não é criminosa, tenho certeza disso. Como pode estar tão certa se mal a conhece? Não sei. Apenas sinto que ela é inocente. Francisco hesitou e olhou para o casal desconfiado, todavia intrigado, especialmente pela figura de Lucrécia. Respondeu: por enquanto não direi nada. Se alguém me perguntar se estive aqui ou se sei de alguma coisa, negarei com veemência. A responsabilidade é toda de vocês. Pode ser perigoso ajudar essa moça. Ela incomodou pessoas influentes e importantes da nossa sociedade. Lucrécia insistiu. Estou certa de que não fez nada. Como pode ter essa certeza? Apenas sei. O doutor poderá vir de novo amanhã, por favor? Só se for durante a madrugada, antes que o sol nasça. Assim será mais difícil que me vejam. Para nós está ótimo. Aguardaremos pelo senhor ao amanhecer. Jairo foi com o médico até a porta e perguntou: quanto nos custarão essas visitas, doutor? Ainda não sei. Cuidarei da moça para algum tempo para ver se ela apresenta alguma melhora. No entanto, insisto que vocês a entreguem à polícia. Ela representa encrenca séria. Capítulo 4. Lucrécia e Jairo, à porta da pequena casa, observaram o médico desaparecer trilha acima. Os dois se entreolharam sem coragem de falar, mergulhados em reflexões sobre o que deveriam fazer. Lucrécia, depois de prolongado silêncio, fitou o marido e disse: nós temos de ajudá-la. Como poderemos? Ainda não sei. Apenas sinto que é o que devemos fazer. Não consigo explicar. Costumo confiar em suas intuições, Lucrécia, mas não acha que estamos nos arriscando demais? E se ela for mesmo doente? E se for perigosa e nos causar algum dano? Não sei, estou preocupado. Confie em mim, Jairo. Não tenho dúvida de que devemos ajudá-la. Algo me diz aqui dentro do peito que essa jovem precisa de nós do jeito que está. A desprezarmos agora, o que será dela? O pior é que ela fugiu de um manicômio. Tem noção do que é isso? Pode ser louca e se for. Se a polícia está à procura dela, deve realmente ser perigosa. Como disse o médico, é uma fugitiva a quem estamos dando proteção. Seremos considerados cúmplices. Jairo, pense comigo. Por que o médico, reconhecendo a jovem, decidiu deixá-la conosco? Não acha estranho? Se tivesse tanta certeza de sua culpa, por que concordaria em cuidar dela mesmo em segredo? Não sei. Pode ter ficado com pena de nós. Por quê? Quem somos nós, simples pescadores, para que ele nos dê qualquer tipo de importância? Não, Jairo, não creio que seja esse o motivo. Ele deve ter outra razão para ajudar Emily. De alguma forma essa história soa esquisita e precisamos ir com cautela. Você bem sabe que tudo o que nos acontece tem uma razão. É preciso ler nas entrelinhas. Nunca vou ao penhasco. A bem da verdade, aquele lugar me causa calafrios. Sinto aflição assim que me aproximo. É como se ouvisse vozes, você sabe. E por que foi até lá naquela manhã? Não sei. Apesar da angústia que o lugar me causa, fui atraída para lá sem razão aparente. E naquela manhã encontrei Emily, desfalecida, quase morta de cansaço e fome. Com certeza ela ia pular, Jairo. E algo a impediu. Depois eu cheguei. Para mim, diante de tudo o que temos aprendido, são sinais de que devemos ajudá-la. Muito bem, você me convenceu. Vamos ajudá-la então, mas devemos ser muito cautelosos. Não sabemos nada sobre os fatos que envolvem a vida dela. Concordo plenamente. Sinto que se trata de uma situação complicada. Primeiro quero ganhar a confiança dela, compreender bem o que se passa e depois sim, pensamos no que fazer. E nenhuma palavra a ninguém sobre a presença dela aqui. Claro,
Vamos manter isso em segredo. Ninguém na vila precisa saber. Agora tenho de cuidar da vida, ou não teremos o que comer. Jairo abraçou carinhosamente a esposa e a deixou com os afazeres domésticos. Lucrécia se desdobrou o dia todo em atenções para com Emily, que continuava delirando. Dizia coisas sem sentido e por vezes Lucrécia estranhou o que ouviu. Em seus delírios pedia: por favor, afastem-se de mim. Não se aproximem mais, por favor. Já me tiraram tudo, não suporto mais. Vou embora, parem de me atormentar. Lucrécia fitava Emily intrigada. Sabia que ela poderia estar falando com entidades espirituais, assunto que conhecia bem. Ela própria, por diversas vezes, já fora vítima de espíritos infelizes. Somente o estudo constante e o esforço em compreender e aplicar as leis divinas haviam levado a superar aquelas crises. Agora tentava ajudar a jovem, que parecia ter problemas semelhantes. Cuidava carinhosamente de Emily, falando ao ouvido palavras de incentivo. Eles não podem lhe fazer mal algum, Emily. Confie em Deus, peça ajuda a Ele. A jovem inconsciente continuava atormentada, dando a impressão de nada registrar. Entretanto, Lucrécia não se poupava. Preparou diversos chás elaborados com ervas medicinais que a faziam ingerir a todo instante. Continuava muito preocupada com seu estado de saúde, que parecia não melhorar. No início da tarde, foi até o quarto e conferiu suas economias, para ver se poderia dispor de algo com que comprar medicamento que o médico prescrevera. Procurou em vão. O que poupara era insignificante. Vasculhou os armários em busca de algo que pudesse vender, qualquer coisa. Ela sequer sabia direito o que procurava, pois o casal não dispunha de objetos valiosos. Viviam tão somente do resultado da pesca, que o marido arduamente conseguia, todos os dias nas águas do Atlântico. Mas Lucrécia não desistiu. Instintivamente, sem me atentar para os próprios atos, revirava e remexia tudo, até que afinal encontrou, esquecida no fundo de um baú que quase não abria, uma carta, a que recebera da mãe ao deixar sua terra natal, na esperança de uma nova vida. Lucrécia nascera em Marrocos e deixara o país com Jairo, fugindo de sua sorte. Na partida, a mãe colocara a carta em suas mãos, pedindo que lesse apenas quando estivesse longe. Junto lhe entregaram uma moeda antiga, que estivera na família por muitas gerações. A mãe queria que ela mantivesse o elo com suas raízes, mesmo vivendo distante. Lucrécia não teve dúvidas. Com a moeda nas mãos, fechou o baú e se levantou decidida. Por certo, esta moeda deve ter algum valor, pensou entusiasmada. Se a vender bem, conseguirei dinheiro para comprar os remédios. Como não poderia sair enquanto o marido não chegasse, guardou a moeda no bolso do avental e prosseguiu nas tarefas, ao mesmo tempo em que pensava: a quem procurar para obter um bom preço pela venda? Quando Jairo surgiu na ponta da praia arrastando a rede, Lucrécia correu até ele. Jairo, ela não melhora. Precisa do remédio que o doutor receitou. Mas se não temos dinheiro, como vamos pagar o remédio? Tenho isto. Mas que depressa tirou a moeda do bolso. O que é? Lembro-me daquela moeda que minha mãe me deu quando deixamos o Marrocos. Não, Lucrécia, isso não é da sua família. Não temos escolha, Jairo. A moça está piorando. Precisamos fazer alguma coisa. Jairo olhou-a resignado. Sabia que nada demoveria da ideia. Continuando a caminhar, perguntou: o que faço então? Quer que venda a moeda? Não. Pensei muito e não sei onde poderíamos obter melhor valor. Na vila, acho difícil encontrar alguém que pague. Não conheço ninguém que mexa com isso. Na província, não saberemos a quem recorrer. Se demorarmos a obter os remédios, talvez ela não sobreviva. Acho que deveria ter o doutor e lhe pedir que fique com a moeda em troca do remédio. E será que ele irá aceitar? Apesar de atender ao nosso pedido, ele me pareceu muito indiferente. Temos de tentar. Conte a ele sobre a origem da moeda. É um homem inteligente da cidade grande, sabe das coisas. Acho que vai apreciar uma antiguidade. Só precisa fazer com que se comprometa a comprar todos os remédios em troca da moeda. Sei que ele gosta dessas coisas, vai concordar. Como sabe que ele gosta de antiguidades? Você pouco conhece o Dr. Francisco? Algo me diz para tentar.
Afinal, o que mais poderíamos fazer? Agora vá, Jairo. Largue tudo aí, as redes, os peixes, deixe tudo. Vá depressa ou a moça pode não resistir. Sem dizer mais nada, Jairo entrou em casa e deu uma espiada em Emily, que, molhada de suor, continuava delirando, febril. Foi para o quarto, trocou as roupas e partiu, não sem antes prometer a Lucrécia que faria o melhor para trazer os remédios. Ele não conseguiu dizer não à esposa, mesmo nas muitas ocasiões em que não concordava com suas ideias. Na verdade, ele não podia reclamar, pois desde que conhecera Lucrécia, tinha premonições, intuições e pressentimentos, e os sonhos. O que ele mais temia eram os sonhos, pelo menos agora, depois que eles haviam descoberto, através dos princípios espíritas, a relação entre o mundo material e o mundo invisível. A mulher parecia ter mais controle e compreensão daqueles estranhos fenômenos. Jairo foi até Bilbo procurar pelo médico. Assim que ele saiu, Emily piorou. Debatia-se mais e mais, gritando desesperadamente. Não, não façam isso, por favor, me deixem. Lucrécia tentava acalmá-la. Sossegue, Emily, tenha calma, tudo vai dar certo. Subitamente, como que sonâmbula, Emily abriu os olhos, fitou Lucrécia com o olhar parado e disse: Não se meta com essa mulher. Afaste-se dela enquanto é tempo. Não poderá ajudá-la, ninguém pode. Lucrécia se assustou, até a voz parecia outra. Enchendo-se de coragem, disse: Jesus a protege, fiquem longe dela. Com voz estranhamente alterada, Emily respondeu: Nunca. E soltou uma gargalhada aterradora. Lucrécia abaixou a cabeça e começou a orar. Pediu com fervor que Deus socorresse Emily. Lágrimas desciam pela sua face. Sem poder raciocinar, Lucrécia compreendia com o coração que a jovem estava profundamente perturbada, precisando de socorro. Sentia-se até aliviada por entender o impulso que a movia. Estava sem dúvida no caminho certo. Se não recebesse ajuda, Emily iria sucumbir. Ao curto diálogo seguiu-se o silêncio. Enquanto orava, crescia em Lucrécia a vontade de ajudar, e mais veemente se tornava a prece. Por fim, Emily se acalmou. Lucrécia então viu pela pequena janela que estava anoitecendo. O tempo passara muito rápido. Ela se levantou e começou a preparar o jantar. Estava quase tudo pronto, quando finalmente Jairo chegou. A mulher olhou para ele ansiosa, e então conseguiu. Emily está piorando. O doutor vem aqui amanhã para vê-la. Graças a Deus, e o remédio? Jairo sorriu. Você tinha razão. Ele gosta muito de antiguidades. Quando bateu os olhos na moeda, não conseguiu desgrudar dela. Não só saiu para comprar os remédios, como me deu comida também. Diz que ela precisa se alimentar bem para o tratamento dar certo. Prometeu que irá providenciar todo o remédio necessário. Assim que a moeda é mais valiosa do que pensávamos. Não importa, Jairo. O que interessa é que nos foi útil. A nós não. A essa desconhecida. Vai salvar uma vida, Jairo. E nós estamos ajudando. Só mais uma coisa, o quê? O médico realmente não quer que ninguém saiba que está cuidando dela. Conseguiu descobrir o porquê. Ele afirmou que Emily é mesmo louca e tentou matar o marido, que foi bem educada, de uma moça de boa família, mas enlouqueceu de uma hora para outra. Ela tem uma filha chamada Cíntia, que está com a família do marido. Disse que formava uma família feliz, antes que ela ficasse totalmente louca. Louca como, Jairo? Ele não explicou, mas cedo ou mais tarde nós iremos descobrir. Agora o importante é que está com os remédios. Tirando tudo da mão do marido, Lucrécia correu para o quarto e ministrou a dose inicial. A noite foi longa. De hora em hora, Lucrécia dava alternadamente os remédios que o médico indicara e o chá de ervas que preparava. Aos primeiros raios do alvorecer, Emily estava um pouco mais tranquila e a febre começava a ceder. A partir daí, apesar de Emily engolir os remédios com dificuldade, Lucrécia não desistia de dispensar-lhes cuidados cada vez mais atentos. Na pequena casa, simples cabana de madeira, o vento penetrava pelas diminutas frestas, e o fogão que servia para aquecê-los à noite nem sempre tinha fogo. Para protegê-la, a jovem Lucrécia colocou algumas de suas poucas roupas de inverno sobre ela, pois sabia que o frio iria dificultar ainda mais sua recuperação.
O médico retornou na madrugada seguinte. Depois de demorado exame, continuava cético em relação às possibilidades de melhora. O estado dela é muito grave, mas creio que conseguirá resistir. Está muito fraca. O organismo não terá condições de combater a pneumonia, ainda mais nesta época do ano. E vocês se cuidem, que essa doença é contagiosa. Não se preocupe, doutor. Estamos tomando várias precauções. É bom mesmo que se cuidem, reiterou ele, sem demonstrar maior interesse pela saúde do casal. Lucrécia conhecia muito sobre o poder curativo das ervas. Sua mãe lhe ensinara algumas receitas que ela aprimorava. Com elas vinha cuidando de si e do esposo, pois já desconfiava que o problema da jovem fosse sério. Não esperou pela confirmação do médico. Antecipou-se, buscando na natureza toda a proteção que conhecia. Dr. Francisco terminou seu exame, deu o remédio que trouxera consigo e disse ao sair: Bom, é tudo o que eu posso oferecer. Continue fazendo a febre baixar. Vou cuidar dela, doutor, e estou certa de que irá melhorar. O médico sorriu ironicamente, sem dizer nada, e partiu. Lucrécia mostrou-se animada. Ela vai ficar boa, Jairo, sei que vai. Você está obstinada com essa ideia, não está? É evidente que essa jovem precisa ser auxiliada. Não aprendemos que devemos ajudar aqueles que necessitam. Não estamos aprendendo que a caridade e a fraternidade são práticas que temos de aplicar no nosso cotidiano. Então, homem, você é o primeiro a defender isso em nossas reuniões, e na hora que a oportunidade aparece, fica em dúvida. Não podemos agir assim, Jairo. Se vemos alguém sofrendo e está ao nosso alcance algo fazer em seu socorro, por que negar? Neste caso pode ser perigoso. Jairo, ser cristão é de certa forma viver em perigo, e ser espírita então nem se fale. Baixe a voz que o médico ainda pode estar por perto. Não, ele já está longe, disse Lucrécia olhando pela porta. Jairo prosseguiu. Tenho conversado com algumas pessoas sobre o caso. Ela está muito encrencada. Puxando uma cadeira para junto da cama de Emily, a mulher indagou: É mesmo? E o que falaram sobre ela? Foi pega tentando envenenar o marido e a filha, a única filha, Cíntia. Sim, parece que o nome é esse. Mas tem certeza de que ela estava tentando envenená-los? Ela havia colocado o veneno no vinho e no prato que ia servir ao marido, e também no refresco que daria à filha. E como descobriram, um pouco antes de cearem, chegaram os parentes junto com o médico. Com o médico? É. E como eles sabiam? Não sei. Parece que estavam desconfiados e a pegaram em flagrante. Não havia como negar. Eles tinham provas. Como o marido não acreditou, levaram a bebida a um laboratório e deram um animal de pesquisas que morreu horas depois de ingerir algumas doses. Continha veneno efetivamente. Meu Deus, que coisa! E por que ela faria isso? Parece que era uma pessoa estranha. Dizem que era adoentada e que o melhor seria interná-la para tratamento. E ela concordou. Não teve escolha. Coube ao marido decidir, ou a internação em clínica para doentes mentais ou a prisão comum. Pobre Emily. Pobre do marido e da filha, Lucrécia. É o que estou tentando lhe dizer. Essa jovem está doente, mais doente da cabeça, e talvez o melhor fosse levá-la de volta ao lugar de onde ela saiu. Lucrécia meditou por instantes e então respondeu: Jairo, esperemos que melhore. Quando recobrar a consciência, estudaremos atentamente o seu comportamento. Se acharmos alguma coisa inadequada, então concordo com você em levá-la de volta. Está bem assim? Não lhe parece justo darmos a ela uma chance? Jairo fitou bem os brilhantes olhos negros da esposa e perguntou: E se ela for realmente louca? Está muito fraca para fazer qualquer coisa que nos prejudique. Se agirmos com atenção e cautela, dado o seu estado, nada de mal poderá fazer a nenhum de nós, e não discutiremos mais esse assunto até ela melhorar. O que acha? Sem poder discordar da esposa, Jairo consentiu afinal. A cada pequeno progresso, Lucrécia ficava satisfeita e entusiasmada. Dedicava-se agora à jovem Emily, com tanto empenho como se fosse sua própria filha, e aos poucos, gradativamente, desfrutando o seu desvelado carinho, a jovem passou a apresentar indícios de melhora. Após dias de intensos cuidados, a febre diminuiu. Para a Lucrécia,
Aquilo era o maior sinal de que precisava. Já não tinha dúvida de que Emily ia se recuperar. Naquela manhã especial, ao verificar que a febre quase desapareceu, animou-se ainda mais. Os remédios estavam começando a fazer efeito. Porém, acima dos medicamentos estava o amor e a dedicação de Lucrécia, bem como a oração e a leitura do Novo Testamento, que ela fazia 3 vezes ao dia, pedindo a proteção de Deus para aquela vida. A fé e a determinação daquela mulher estavam sendo fundamentais na recuperação espiritual de Emily. Enquanto orava com carinho e desvelo, luzes suaves fluíam de seu coração, envolvendo a mente e o corpo de Emily, que, enredado por densas e pesadas energias, ia sendo beneficiado por aquelas emanações sutis. Embora ainda aflita e agitada, quando Lucrécia orava, a jovem experimentava alívio momentâneo, o que a fortalecia mais e mais. Capítulo 5. A muitos quilômetros dali, Cíntia custava dormir, com imensa saudade da mãe. Não lhe haviam dito que Emily fugira da clínica, e embora contasse apenas 12 anos, estava atenta a tudo o que se passava. Mesmo sem saber da fuga, sentia-se estranhamente preocupada. Rolou na cama e antes de o sol nascer já estava de pé. Foi com a tia que comentou à mesa do café a dificuldade de dormir. Filomena desconversou autoritária. Cíntia, sua mãe não está bem. É natural que você se preocupe. Mas estou muito apreensiva, gostaria de vê-la. Nem pensar. Sabe que não pode. Não admitem crianças naquele lugar. Não sou mais criança, tia. Estou com saudades dela. Sabe que seu pai não vai deixar. Sua mãe está doente, Cíntia. Quando ela melhorar, quem sabe? Minha mãe não está doente. É claro que está, ora essa. Quem é você, fedelha? Mal saíra das fraldas para saber de alguma coisa. Seu pai jamais concordaria em colocá-la no hospício naquele lugar, se ela não precisasse de ajuda. Tenho certeza de que ela não está doente, tia Filomena. Vocês vão ver. Cíntia afastou-se da mesa chorando e foi para o grande pátio que contava com a mansão. Quando saía, Fernando entrou e sentou-se interrogando Filomena. O que se passa? Deixa. Fiquemos de olho. Precisamos saber se a filha não puxou a mãe. Que ideia! Ela é uma menina saudável. Todos pensávamos que Emily também fosse, não se lembra? E olha agora que vergonha. Uma louca, uma bruxa em nossa família. Precisamos manter Cíntia longe dela. Foi o que o bispo nos pediu. Mais que isso, disse que é fundamental para toda a família. Não devemos sequer visitá-la. Ele foi muito claro. Se deixarmos que Cíntia a veja, sofreremos as consequências. Talvez tenhamos de internar as duas. Fernando aceitou o chá que a prima lhe oferecia e a repreendeu. Parece esquecer que Ricardo é seu irmão e está sofrendo. E daí, ele vai encontrar outra mulher. E espero que dessa vez escolha a pessoa certa. E não uma jovenzinha francesa com ideias extravagantes. Uma moça daqui mesmo de Barcelona, de família tradicional e com profundas convicções católicas. Será muito mais adequada para Ricardo. É melhor que tudo tenha acontecido agora do que mais tarde. Assim ele tem tempo para reconstruir a própria vida. E foi providencial que tivessem uma única filha. Quando se casar outra vez, meu irmão poderá encher a casa dos filhos desse novo casamento e pronto. Não se lembrará mais de Emily, nem quando olhar a primeira filha que, aliás, a cada dia se parece mais com a mãe. Não acha as coisas tão simples. Ele tenta disfarçar, especialmente na presença da filha, mas está cada vez mais calado e amargurado. Melhor assim. Ricardo tem mesmo de refletir para dar mais acerto à vida. Deus nos livre. Fernando de ele criar mais problemas para nossa família. Meus pais morreriam de desgosto. Fernando sorveu já em pé o último gole de seu chá e despediu-se apressado. Preciso ir, tenho muito o que fazer. Volto mais tarde para conversarmos com calma. Beijou Filomena na testa e, sem esperar por qualquer comentário, saiu depressa. Após longa caminhada, Cíntia se sentou sob frondoso arvoredo. Eram oliveiras antigas que se amontoavam nos limites do jardim da mansão. Os dias ainda estavam menos claros naquele final de inverno,
e por causa dos rigores da estação, Cíntia não podia se refazer ao sol como lhe dava tanto prazer. Aquela seria a primeira primavera sem a presença da mãe. A esse pensamento, a menina baixou a cabeça e chorou dolorosamente. Na mansão luxuosa e confortável, a agitação prosseguia. Filomena começava a preparar a festa tradicional que a família promovia há muito tempo. Nela se congregavam e confraternizavam a poderosa família de Dom Felipe e Dona Isabel de Valença e os mais ilustres e influentes membros e autoridades da Igreja Católica que vinham de toda a Espanha. Os fortes elos que uniam aquela família e a Igreja se fortaleciam através de várias gerações e o encontro entre eles era sempre motivo de orgulho e celebração. Mesmo parentes que haviam fixado residência em países distantes faziam questão absoluta de comparecer à festa, que se realizava anualmente. Aquela era uma oportunidade em que a força política dos Valença se legitimava pessoas de prestígio na sociedade eram convidadas e a igreja aproveitava o momento para distribuir bênçãos e angariar a colaboração de todos. Com força política e o apoio da igreja, a família se mantinha poderosa. Fernando, primo de Filomena e de Ricardo, havia ingressado no ministério clerical e vinha rapidamente se destacando. O tio depositava nele grande expectativa. Dom Felipe desejara muito que alguém da própria família se tornasse um servidor da igreja. Ricardo era afeito às questões religiosas, gostava demais das missas, às quais comparecia invariavelmente. Foi uma surpresa quando ele apresentara a Emily à família, e uma profunda decepção. Ninguém esperava que se envolvesse com uma jovem tão diferente deles. Filomena ainda se lembrava do desconforto de todos, quando Ricardo aparecera com Emily por ocasião da festa anual, e para gravar, ela era francesa. Na família era consenso que as moças francesas eram muito progressistas. Isso não agradava de forma alguma aos pais de Ricardo, orgulhosos de sua estirpe aristocrática e conservadora. Quando Ricardo anunciara o casamento, estavam quase acostumados com a ideia de que ele realmente não se tornaria padre. A despeito disso, a escolha daquela moça continuava sendo um motivo de viva contrariedade. Apesar de Emily ter boa educação e se esforçar para ser amável com todos, não confiavam nela. Tudo acontecera muito depressa e não houvera meio de impedir o casamento. No entanto, todos observavam avidamente as atitudes da moça, sua conduta, a procura de uma palavra, um gesto, uma frase que pudesse comprometê-la perante os rigorosos padrões da família do marido. Aparentavam tolerância, mas tanto Filomena como Isabel, ao menor deslize, prodigalizaram-lhe reprimendas e censuras. Filomena relembrava as inúmeras vezes em que ela e a mãe haviam conversado sobre a cunhada, quando Isabel, descendo as escadas a encontro, imersa em pensamentos. Bom dia, Filomena. Ermelinda pode servir-me de jejum. Mamãe até que enfim se levantou. Estava à sua espera. Temos muito que decidir para a festa. Conversava exatamente sobre isso com seu pai. Deveremos tomar alguns cuidados, em especial com referência à situação daquela, você sabe. Nem precisa dizer. Algum sinal dela? Ainda não. E Cíntia onde está? Caminhando lá fora. Nesse tempo, sabe como é essa menina, mamãe? Temos de ficar atentas, Filomena. Ela me parece esquisita como a mãe. É uma menina, mas é filha dela e pode ter algum traço, alguma semelhança. Filomena fez o sinal da cruz e afirmou, dissimulando o relativo prazer que sentiu ao ouvir. Os receios da mãe. Deus me livre, mãe. Ricardo não poderia aceitar isso. Você sabe que ele adora a filha. Ele sabe que está sendo punido por Deus. Jamais deveria ter desistido de ser padre. Agora minha filha está sofrendo o castigo do Altíssimo porque se afastou do caminho. Nossa, também não é assim. Ricardo é um homem de bem. Talvez não tivesse mesmo vocação, quem sabe? Quem sabe? Justamente nunca saberemos. Sem pensar duas vezes, ele escolheu outro caminho. Agora aguente. Mas vamos esquecer um pouco os pequenos dissabores. Quanto ao caso dessa moça, eu já sei que medidas tomar. De toda forma, acho que seria bom intensificar a busca.
Sem dúvida, já pedi ao seu pai que ponha os empregados em alerta. Ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Cíntia falou novamente nela esta manhã. Não se preocupe, Filomena. Se a menina nos der trabalho, vou convencer Ricardo a enviá-la para o internato. Há ótimas opções em Madrid. Vai para lá e só retorna quando moça. Ou melhor ainda, nem retorna. Quem sabe se tomaria uma boa freira. Não seria interessante? Ricardo se redime entregando a filha para o serviço da igreja. O que acha? É uma ótima ideia, mãe. Acho que Cíntia se adaptaria bem. É uma menina sensível. Sensível demais, talvez. Bem, isso não importa. Se convencer Ricardo, ela não terá alternativa. Quem manda, afinal? Filomena sorriu contrafeita. Ainda bem que a mãe não a obrigara ao serviço religioso. Embora gostasse de ir à igreja e apreciasse a religião em que nascera, jamais desejara ser freira. Sempre pensara em se casar, ter a própria família. Como a mãe era autoritária e temida, Filomena nunca se opunha a ela. Ao contrário, buscava de todas as formas corresponder-lhe aos menores desejos. Conhecendo bem suas reações quando contrariada, não queria de maneira alguma desafiá-la. Isabel se levantou determinada. Vou falar com Felipe hoje mesmo sobre esse assunto. Pareceu-me um excelente modo de proteger a menina de sua possível herança, e vou encontrar um meio de convencer Ricardo. E se ele não quiser ficar longe da filha? Acharemos um jeito de dobrá-lo, não é mesmo, Filomena? Nós haveremos de convencê-lo como já o fizemos antes, sem dúvida. Isabel saiu da sala pouco antes de Cíntia voltar do jardim. Está frio lá fora, Cíntia? Está, tia Filomena. Em que pensava? Em minha mãe. Ela está num lugar bom, Cíntia. Vai ser tratada e quando melhorar, retornará ao nosso convívio. Já disse isso muitas vezes. É que eu queria tanto vê-la. Papai não permite, ninguém me deixa ver minha mãe. Cíntia, você sabe que deve obedecer, não sabe? A menina balançou a cabeça afirmativamente. Sua mãe vai ficar bem. Agora esqueça um pouco dela e pense em seu pai, que também precisa de você. Tem razão, tia, onde ele está? Não chegou ainda, mas por certo vai ficar triste ao vê-la assim chorando. Vamos mudar essa cara? Vá se lavar e pare de chorar. Logo ele estará aqui. Um pouco mais animada, a menina subiu as escadas para o seu quarto, obedecendo a tia. Filomena, observando-a, suspirou fundo e disse: pobrezinha. Ricardo finalmente chegou, trazendo correspondências e carregado de pacotes. Já há cartas de confirmação, você acredita? Que ótimo, Ricardo. Contudo, ainda vejo uma tristeza em seu olhar. O que você queria que eu estivesse feliz? Ao menos conformado, melhor que seja assim. Alguma notícia de... Filomena antecipou-se a menção do nome da cunhada. Nenhuma. Continuam procurando, mas até agora nada, ao menos quero tenha notícias. Ricardo suspirou, tentando dissimular a aflição. Ora, Ricardo, pense em sua filha. Ela precisa de você. Eu sei como ela está. Abatida também. Veja em você o mesmo olhar magoado da menina. Acho que essa mulher enfeitiçou vocês. Ora, Filomena, cale-se. Não sabe o que está dizendo. Emily está doente. Por causa disso, Cíntia e eu fomos privados de sua companhia. Nossa família está desfeita. E você ainda não compreende minha tristeza? Mas você concordou que era melhor para ela. E concordo. Quem está doente precisa se tratar. E ela está gravemente doente. Jamais faria o que fez se não estivesse. Não creio que tentasse aquilo em sã consciência. Será que você a conhecia direito? Talvez tenha sido sempre assim. Não acredito. Vivemos por um bom tempo com alegria e felicidade. Como poderia ser doente sem que eu percebesse algum sinal? Vai ver então que é mesmo de família, Ricardo. Aquela avó materna, você a conheceu? Não. Vai ver o problema aparece com o tempo. Ricardo puxou pesada cadeira forrada de seda fina e elegante e se sentou desolado. Jamais imaginaria que ela pudesse fazer aquilo. Se vocês não me socorressem, teriam morrido. Como poderia supor que ela fosse capaz de colocar veneno em minha comida e na bebida de Cíntia? Jamais. Mesmo quando vocês pediram que não comesse, gritando comigo, não pude acreditar. Só depois que o médico constatou a presença do veneno, foi que admitiu que ela fez. E a reação que ela teve, esbravejando e berrando como louca.
Estava doente, ficou doente, sei lá. Filomena se levantou e abraçou o irmão. Vamos, Ricardo, anime-se. Ainda bem que você e Cíntia estão vivos. E se não conseguíssemos chegar a tempo, vocês poderiam estar mortos. Felizmente tudo acabou bem. Nem tudo, Filomena, nem tudo. Perdi minha esposa. Antes ela do que a vida. Mulher, você arranja outra. Há muitas moças que eu aprecio e adoraria tê-lo como esposo. Já a vida, ainda estou muito machucado. Não consigo pensar em ninguém. Isso vai passar, Ricardo, não se preocupe. O importante é que ambos queiram esquecer o passado, aceitando o que aconteceu. Melhor que ela fique internada sendo tratada. Como se fugiu? Eles a encontrarão, não tenha dúvida. Sempre os encontram. Todos os loucos teimam em negar a loucura e gostam de fugir de sanatórios e casas de recuperação. Mas eles já estão acostumados e os encontram onde quer que se escondam. As fotografias dela estão espalhadas por toda parte. Não conseguirá ir muito longe. Ricardo suspirou pensativo. Teve a atenção atraída pela filha, que sorrir descia a escada correndo, alegre por vê-lo. Papito, que bom que chegou, estava com saudade. Eu também, minha menina, vi o mais depressa que pude. Não gosto de ficar longe de você, pai. Nem eu, minha filha, mas tinha assuntos urgentes para resolver. E tinha de ser você. O vovô não podia ter ido. Ele tinha outras coisas a fazer. Mas agora não importa, estou aqui, não estou? Cíntia se agarrou ao pescoço do pai, que a ergueu e girou no ar. Filomena contemplava a cena, calada, enciumada do profundo amor que os unia. Capítulo 6. Filomena se encontrava na biblioteca, distraída com o planejamento da festa, quando Fernando entrou pisando firme, fechou a porta com força atrás de si. Por que não fui informado da fuga daquela doida? Calma, Fernando, está tudo certo. Como Filomena, como tudo certo? Se essa mulher encontrar alguém que acredite nela, nosso plano pode ficar comprometido. Acalme-se, vamos, sente-se. Quer beber algo? Fernando sentou-se arrumando cuidadosamente a batina, para não amassar. Filomena finalizou o que preparava, fechou o caderno onde anotava as providências que faltavam e calmamente dirigiu-se até o primo, servindo-lhe uma xícara de chá. Tome, relaxe. Vocês deveriam ter me avisado antes. Eu saberia lidar com a questão. Não se preocupe, Fernando. Papai já adotou todas as medidas cabíveis. Temos toda a polícia atrás dela. Vamos achá-la, não se preocupe. Mas faz dias que ela fugiu e até agora nada. Precisamos localizá-la sem demora. Estou preocupado sim, Filomena. Já disse que não há motivo para isso. Ela deve estar escondida em algum lugar. Deveríamos ser mais rápidos. Solta ela, apresenta perigo. Olhe, Fernando, já pusemos a polícia atrás dela. Todos os padres de todos os cantos deste país sabem a respeito da fuga. Tratamos de comunicar a todas as dioceses. Todos estão informados. Entretanto, nem todos conhecem os detalhes. Não importa. Sabem que devem obedecer à Santa Madre Igreja. Se a moça aparecer em qualquer lugar, seremos notificados. Além disso, Fernando, ninguém lhe dará crédito. Ela não deve estar em situação de ter alguma atenção. Afinal, conseguimos dar um destaque abrangente ao ocorrido. Todos sabem. Todos os jornais noticiaram, inclusive fora do país. Em Paris, por exemplo, pelo que o caso foi amplamente divulgado. Quem seria tolo o suficiente para acobertar uma assassina desequilibrada? Uma bruxa, diga-me. Por aqui todos ainda falam do caso. Ela não terá a chance e pode sossegar. Quanto a isso, estou totalmente tranquila. Agora vamos a assuntos mais produtivos. Como estão os comentários sobre a festa deste ano? Filomena, você não tem jeito. Só pensa nessa festa. E há algo melhor para pensar. É o acontecimento do ano. Todas estarão aqui. Além do mais, papai ficará satisfeito comigo por organizar a festa com perfeição em todos os detalhes. É bom para que ele perceba o quanto sou importante e necessária. Você e esse ciúme do seu irmão. Não é ciúme não, Fernando. É apenas um desejo incontrolável de ser mais útil, completou ela retornando ao caderno. Estou animados para o evento. E pensa que todos virão? Não sei. Estou fazendo o que sempre faço.
convidando com muita antecedência, insistindo para que compareçam. Mas não sei se todos virão, possivelmente este ano muitos faltem. Filomena interrompeu suas anotações e fitou o primo, porque todos saem daqui tão satisfeitos. Muitos estão preocupados com esse movimento que parece alastrar-se como uma praga. Ora, não estão sendo tomadas medidas enérgicas? Não está sendo feito tudo para impedir que essa aberração ganhe mais adeptos? E apesar disso, parece uma verdadeira praga. Continua se espalhando e conquistando novos adeptos. Especialmente as pessoas cultas estão começando a defender essas ideias absurdas. E acha que por causa disso alguns não virão? Ainda falta tanto tempo. Alguns bispos estão extremamente apreensivos com a propagação dessas novas ideias. Você os conhece bem. Não vão admitir que aumente o número de adeptos aqui na Espanha. E na França comanda esse movimento, crescendo também. E as autoridades da Igreja francesa não fazem nada. Lá como aqui, a Igreja vem se dedicando a conter as ideias espíritas. Contudo, parece que lá as novidades ganham força mais depressa. Do mesmo modo que crescem haverão de desaparecer, por certo. São ideias absurdas que não resistirão por muito tempo. Não sei, Filomena. Esse movimento cresce muito rápido. Preocupo-me com nosso povo que é crente, porém aprecio o sobrenatural, o fantástico. Provaremos que são todos do diabo, como diz sua eminência o bispo Dom Antônio. Vamos ajudar a igreja a desmoralizar essa gente que gosta de mentiras, de fanatismo. Faremos isso por bem ou por mal. Fernando ficou quieto por alguns instantes, perdido em seus pensamentos. Filomena aproximou-se e, colocando as mãos sobre os seus ombros, bateu neles com gentileza. Vamos, Fernando, não se atormente tanto. Afinal, a igreja é sólida e há de vencer essas aberrações sem fundamento. Fernando ergueu a cabeça e fitou a prima. Seus olhos tinham um estranho brilho quando disse: uma forma de ajudar a igreja é achar aquela maluca. Já disse e repito que temos de fazer isso. Filomena afastou-se, parecendo entediada com a insistência do rapaz. Está bem, Fernando. Vou pensar se há algo mais que possa ser feito. Papai está cuidando de todas as providências. Falou com todos que conhece para que tragam notícias dela. Não vejo por que nos inquietarmos mais com esse caso. Ainda assim, se lhe agrada, vou pensar em alguma outra coisa que nos ajude a localizá-la. Filomena encarou o primo, que continuava pensativo, como a buscar alternativas. Levantou-se de um salto e disse entusiasmada, abraçando-se ao pescoço e beijando-lhe a face: pronto, já tenho uma ideia brilhante, Fernando. Ele afastou-a, segurando-lhe os ombros com as duas mãos e pediu: conte logo o que pensou. Sua última ideia foi bastante audaciosa. Não foi só minha, foi principalmente de minha mãe. Ela que tem ideias espetaculares, mas acho que esta poderá ajudar. Então fale logo. Filomena soltou-se e andou vagarosamente em volta do primo. Depois disse: e o que ganho se contribuir ainda mais? Fernando olhando-a fixamente ao afirmar: a igreja lhe ficará ainda mais agradecida. Somente a igreja? Fernando segurou delicadamente as mãos da prima, levou uma delas à boca, beijando-a com suavidade, enquanto seus olhos faiscavam no anseio de abraçá-la e beijá-la. Porém, ele apenas a fitou e respondeu: uma vez mais, lhe serei profundamente agradecido. Comunicarei seus esforços a titio e a Dom Antônio. Filomena puxou a mão com rispidez e perguntou irritada: só isso? As coisas vão se somando, minha prima, vão se somando, mas não disse qual é sua ideia. Quero ouvi-la antes que tome qualquer atitude. Vou sugerir a papai que dê uma recompensa por informações sobre o paradeiro de Emily. Quanto mais exata a informação, maior o valor da recompensa. Assim, creio que muito em breve a levaremos de volta ao hospício. Brilhante, priminha, brilhante. A ideia é fantástica. Creio que o tio Felipe verá algum problema? Não, absolutamente. Pode ser até que já tenha ele próprio tido essa ideia. Como disse, está empenhado em localizá-la. Caso a toda não tenha pensado nisso, acho que gostará da sugestão. Fernanda aproximou-se da prima que agora, junto à grande janela da biblioteca,
observava os extensos jardins da mansão. Abraçou-a pelas costas, dizendo: Nunca irei esquecer. Você me ajudou muito hoje, obrigado. Sem quiser dar a Filomena tempo de se virar, Fernando já abria a porta da biblioteca. Espere onde vai. Depois da sua brilhante ideia, para resolvermos o problema, voltarei às minhas tarefas. Tenho muito a fazer e vou dizer ao bispo que achamos uma solução. Eles estão preocupados com outras coisas e quero estar perto para auxiliar. Antes que Filomena pudesse detê-lo, Fernando havia saído pela porta principal da mansão. Enquanto ele se despedia, Cíntia apareceu descendo as escadas. Com seu entusiasmo infantil gritou: Tio Fernando! Ele abraçou com carinho a filha do primo. Como vai a minha mocinha? Estou bem. Já começaram os preparativos para a festa? É claro que sim. Filomena alcançou os dois e perguntou aborrecida: Por que está interessada na festa, menina? Ora, é uma festa importante, tia. E quem disse que você irá participar dela? Não é festa para crianças. Meu pai disse que eu posso. Terei uma conversinha com seu pai. Não acho conveniente. Fernando interrompeu-a bruscamente. Não é hora de falarmos nisso. Ainda faltam alguns meses para a festa. Até lá veremos, não é, Filomena? Sem poder resistir ao olhar firme que o primo lhe dirigia, concordou. É claro, temos tempo, veremos. Ele se despediu e saiu apressado. Foi diretamente para a paróquia onde trabalhava. Sua vocação religiosa fora incentivada desde cedo. Era uma tradição antiga da família que a cada geração o jovem fosse destinado aos serviços da igreja. Assim, geração após geração, um de seus jovens era preparado para isso. Fernando gostava de ir à missa e era o primeiro a estar pronto, na porta esperando a família. Nunca demonstrava resistência ou dificuldade para captar os ensinamentos que recebia. Tinha interesse genuíno pelos assuntos da religião. Ao chegar à adolescência, sua indicação fora natural. Todos já esperavam que se tornasse um servidor da igreja. Mas, ao contrário do que pensavam, quando recebera a notícia do pai de Filomena, ele não ficara contente. Embora o atraíssem sobremaneira os temas religiosos, não desejava ser padre. Em momento algum, isso lhe passava pela mente. Respeitava e admirava o trabalho dos sacerdotes, apreciava-lhes a companhia e as longas conversas de que participava na casa do tio. Já ser padre era outra coisa. Assim a indicação deixara desesperado. Não queria de modo algum, tinha outros planos para sua vida. Desejava se casar, ter filhos. Ele adorava crianças. Pretendia formar seu próprio lar. Além do mais, sentia forte e secreta paixão por Filomena, que desde adolescente lhe retribui o afeto e as intenções. Apesar de tudo, ele não pudera recusar. A pressão da família fora intensa demais e acabara convencido de que possuía vocação sacerdotal. Ingressara no seminário e acabara envolvido por completo. Em decorrência da inclinação que desde cedo revelara, fora facilmente cativado pelos estudos e absorvido pelas questões da igreja, e finalmente se entregara àquele ministério, com especial interesse pelas crianças desamparadas. Fernando era sincero e abraçara a fé e o serviço a Deus, buscando dar o melhor de si. Ele regressava para a paróquia pensativo, estava se preparando para reforçar as fileiras de padres que, enviados ao continente americano, expandiam a força da igreja no Novo Mundo. Enquanto esperava o momento de partir, Fernando se dedicava zeloso às suas funções, auxiliando o pároco local e o bispo de Barcelona. No caminho, não podia deixar de se lembrar de Cíntia, pulando em seus ombros. Ainda sentiu o abraço apertado e carinhoso que ela lhe dera. Aquilo o incomodava. Sabia que a menina sofria com a separação da mãe, a despeito de ter decidido colaborar com a igreja em tudo e de saber o que fizera era um bem para muitos. A dor que causara a menina lhe oprimia o coração. Com a mãe não se preocupava. Acreditava que ela constituía mesmo um perigo para o prestígio da família, até para a própria filha. Então não o comovia saber que fora um dos responsáveis pelo que lhe acontecera. Nem mesmo o sofrimento do primo o fazia sentir culpa. Ver Cíntia entristecida era o que mais o tocava. Fernando prosseguia meditando.
Ricardo havia contribuído para aquela situação. Se desse ouvidos à família e escolhesse acertadamente, procurando uma moça com a mesma formação rigorosa, aquilo não teria acontecido. Ele não sentia pena do primo. Sua única preocupação era Cíntia. Sabia que a tia-prima não era exatamente um exemplo de bondade e poderiam fazer a menina sofrer. Ao entrar na paróquia, permanecia com o pensamento em Cíntia. Vendo-o chegar, o padre interrompeu sua reflexão e perguntou: então alguma notícia? Até o momento não. Nada? Como é possível? Tomaremos outras providências. Essa moça há de aparecer. É só uma questão de tempo. Filomena me garantiu que o tio está empenhado em localizá-la e, de toda forma, ela irá sugerir que se pague uma recompensa a quem vier com informações. É uma excelente ideia. Também me pareceu boa, fiquei mais tranquilo. Ainda me parece preocupado porque, Cíntia, a menina, fico pensando no quanto deve estar sofrendo sem a mãe. Elas eram muito apegadas, por isso mesmo você deveria estar mais aliviado. A mãe seria indiscutivelmente uma influência para a menina, não percebe, Fernando? Já conversamos bastante a respeito quando decidimos agir. Eu sei bem, e fico repetindo isso para mim mesmo, toda vez que me pego perturbado por causa de Cíntia. Estou convencido de que a mãe acabaria por lhe fazer mal. No entanto, é inevitável. Vejo naqueles olhinhos a tristeza, e sei que sente muita saudade. Por diversas vezes já vi chorando escondida de todos. Além disso, Filomena e minha tia têm afazeres demais para dar-lhe atenção. Ela fica sozinha, sem ninguém com quem conversar. E Ricardo, embora aceite o que houve, não teve alternativa. Está desnorteado. Precisa de tempo para se acostumar com a nova situação. Procura estar com a filha, mas sua dor também é grande e ele se isola, viajando com frequência. Por que então você não se aproxima mais dela? Como? Leve-a para passear, conviva mais com a menina. Se está tão desejoso de vê-la receber carinho e atenção, por que não lhe dedica algum tempo extra? Além do mais, Fernando, não será sacrifício. Sei que gosta muito de crianças. Acontece que meu tempo é muito restrito, quase nada restando para lazer e diversão. O padre refletiu um pouco e disse: e por que não a leva quando for ao orfanato? Ela até poderia ajudar. Não disse que é uma menina meiga e doce? Então fará bem às outras crianças e você poderá estar mais com ela. Um leve sorriso surgiu no rosto de Fernando. A ideia lhe agradava. Achava que não haveria risco em levá-la comigo. Ela é muito jovem, menina ainda. Será que não se impressionará com os problemas, crianças doentes, sem pai, sem mãe, abandonadas e tantas outras histórias? Fernando olhou significativamente para o padre, que lhe retrucou sem hesitar. Ora, Fernando, das intimidades dos problemas, ela não precisa participar. Dos problemas em geral, é até bom que participe. Assim vai conhecendo a realidade da vida e aprende desde cedo a valorizar o que tem. Será que Ricardo concordará? E por que não? Você não acabou de dizer que ele passa pouco tempo com a menina? Mas ela fica em casa com a avó e a tia. O pároco bateu levemente em seu ombro e disse: se houver resistência, conversarei com ele. Encontrarei um modo de convencê-lo. Fernando apenas o fitou e se levantou, dirigindo-se ao corredor que levava aos fundos da paróquia. Sumiu o corredor adentro, deixando o padre com seus fiéis. Era hora de confissões e a primeira senhora chegava. Fernando continuou matutando na sugestão de levar Cíntia consigo para o trabalho, no orfanato que ele montara com os recursos da herança deixada pelo pai. Com o que recebera, conseguira comprar uma casa confortável, onde recebia crianças abandonadas pelos pais e outras que vinham de relações ilícitas, rejeitadas pela família ou pela sociedade. Assim, muitas jovens davam à luz naquele lugar, em um pequeno cômodo que ele construíra exclusivamente para isso. Era afastado da casa, de modo que as crianças não percebessem o momento do parto. Ali naquela pequena sala, inúmeras mulheres de famílias influentes traziam seus filhos ao mundo, e por força das circunstâncias ou de imposições sociais os deixavam no orfanato. A ideia de estar mais próximo da menina o alegrava.
daquela noite, refletiu ainda uma vez sobre a solução aconselhada e, depois de decidido a adotá-la, voltou a concentrar a atenção no novo movimento que se expandia da França e começava a penetrar na Espanha. Leu no jornal sobre os últimos acontecimentos e, em determinado momento, se levantou indignado. Pegou o jornal e foi até o quarto do pároco. Bateu na porta de leve. Está acordado, padre? Sim, estou acabando de preparar o sermão de amanhã. Ele respondeu, ao mesmo tempo em que abria a porta. Leu esta notícia? O padre levou alguns instantes lendo o jornal e então reagiu furioso. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Temos de fazer algo, tomar providências. Esses hereges estão ficando atrevidos. O que vamos fazer? Primeiro falar com o bispo. Tenho uma ideia, mas preciso conversar com ele. Sei que conhece bem o dono do jornal, tem influência. Vamos ver. Precisamos ser cautelosos, padre. Nestes novos tempos, as pessoas não estão nada. O povo continua crente e fiel. São alguns hereges que vêm trazendo essas ideias, essas crendices perigosas, divulgando-as como constatações científicas. É um absurdo. Como podem chamar isso de ciência? Nem posso imaginar. Após pensar um pouco, o padre falou então quase cochichando. Como diz Dom Antônio, isso é mais uma investida do demônio contra a nossa fé. E fitando Fernando aduziu. Pode deixar a notícia comigo? Quero mostrá-la ao bispo. Claro, padre. Continuaram ponderando os perigos que o movimento espírita, que se espalhava, representaria para eles. Já era tarde quando Fernando voltou para o quarto.